Olá, bom dia para você de Caratanhal, do Pará. Bom dia para você do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Bom dia para você de Paulínia, São Paulo. Um bom dia a todos. Bom, então hoje eu tô bem empolgado aqui para mostrar para vocês uma bela solução que a gente teve dentro do nosso jogo. Uma decisão que fez a gente economizar ali em torno de 3 mil reais ou até mais do que 3 mil reais. O jogo que a gente está fazendo é um jogo de terror que chama Satanic. O nome ainda não está decidido certinho, mas por enquanto é Satanic. A gente está pensando em trocar ele. E bom, diferente do meu outro jogo que eu lancei na Steam, o Taxidermy, esse é um jogo que ele tem um pouco mais de foco ali na história. O outro jogo era mais de susto e para jogar tipo em galera, então não tinha um foco tão grande na história. Mas esse aqui tem um foco grande ali na história do jogo. E se você joga, você deve saber que muitos jogos contam a história de diversas maneiras diferentes. Muitos usam animação 3D ali para mostrar realmente o personagem falando, a boca dele mexendo. Muitos jogos mostram, por exemplo, uma fotinho do personagem e o diálogo embaixo. Muitos jogos mostram só o diálogo embaixo quando vai conversar. E alguns jogos mostram também algumas imagens estáticas enquanto vem uma narração ali da história. Então, bom, como a gente é muito independente, muito iniciante ali, pode-se dizer, no desenvolvimento de jogos, eu tenho só um jogo lançado, a gente não sabe ainda fazer animação 3D e para esse jogo, para esse projeto, está fora de cogitação pensar em algo assim, né? É um negócio que só fica bonito, só fica legal quando fica muito bem feito e se não fica bem feio mesmo a animação 3D. Então, bom, qual que foi a ideia que a gente escolheu para fazer o nosso estilo de cutscene, né? O nosso jogo precisa de várias cutscenes, que são cenas ali de diálogos, de narração, principalmente de narração, para falar a verdade, e a gente escolheu fazer eles com aquela ideia do desenho estático, né? Então, se você não sabe do que eu estou falando, eu vou mostrar um vídeo aqui para mostrar mais ou menos quais foram as inspirações ou quais são exemplos, na verdade, de jogos que fazem isso. Então a gente tem aqui o jogo World War Z e a história dos personagens é contada dessa maneira, né? Ele passa alguns desenhos ali, que eles fazem uma animação só de câmera, principalmente, na verdade, e vem um narrador contando a história ali por cima das coisas que aconteceram com ele, etc. E é sempre dessa maneira, né? Um outro jogo que faz isso é o Tekken. Eu vou falar aqui do Tekken 5, mas o Tekken 7 também faz. O Tekken 5, quando você escolhe um personagem para jogar um modo arcade, ele antes de tudo mostra a história dele, mostra alguns desenhos contando ali, contextualizando a história do seu personagem e de fundo ali passa algumas ilustrações enquanto vem um narrador falando por cima. Os desenhos vão trocando conforme a história corre e é basicamente isso aí. E bom, a gente tomou essa decisão de fazer esses diálogos um pouco mais parados ali, com imagens, porque era o que a gente conseguia fazer, é o que a gente consegue fazer ali no momento. A gente não consegue fazer animações 3D e é o que é mais viável pra gente por enquanto também. Uma coisa que muita gente erra ali quando começa a fazer jogo é porque ela pensa que vai fazer logo de cara o melhor jogo do mundo, ou o maior jogo do mundo, ou o jogo mais elaborado ali do mundo. Só que ela não percebe a complexidade que tudo isso dá, né? O trabalho que dá fazer tudo isso, o pessoal não entende o quanto é trabalhoso simplesmente uma animação facial, por exemplo. E aí, de certa forma, a gente tem que se limitar ali um pouco mais abaixo no nível que a gente consegue fazer no momento, né? Então eu sei que não é ali a abordagem mais legal do mundo para se contar uma história, porém eu acho que é a que melhor encaixou no nosso jogo e é a que vai ficar mais legal. E bom, como vocês podem ver, essa cena aí sempre tem um desenho passando, então a gente precisava dos desenhos. E precisando dos desenhos, a gente precisava das cenas que iriam aparecer. E aí, para facilitar o trabalho do desenhista, a gente montou ali algumas cenas no editor de jogos. Então eu vou mostrar aqui na Unreal o que a gente fez mais ou menos, beleza? Roda a música country aí que fica bem mais legal. Então aqui dentro da Unreal, a gente precisava, por exemplo, de uma cena entre o padre e uma mulher aqui conversando. Eu não vou dar spoiler da história nem nada, mas a gente precisava de uma cena deles conversando. Então a gente criou aqui algumas poses, né? Do padre, por exemplo, sentado com a mão ali pra frente, incrementou.
criou a pose dela também, colocamos a iluminação, tudo certinho, para ficar uma cena bacana e ficar fácil para passar para o desenhista. Como a gente não tinha um orçamento muito alto, a gente queria dar o máximo de informação possível ali para o desenhista praticamente só replicar a imagem aqui que a gente levou para ele, né? Então, fazendo todos os ajustes de iluminação, câmera, posicionamos câmera aqui também, fazendo tudo isso, a gente teve essa imagem aqui. E aí, com alguns ajustes de edição, essa imagem se transformou nessa daqui, ó. Uma imagem ali com uma cor um pouco mais corrigida, alguns detalhes a menos, outros a mais também. E, no geral, esse nível de detalhe aqui. Dessa forma, a gente conseguiria passar para o desenhista tudo que a gente queria na cena, e ele poderia desenhar pra gente da melhor maneira possível. E aí a gente foi fazendo várias cenas, né? Várias imagens, vou mostrar mais algumas, para compor ali, né, o diálogo e de fato a narração ali da cena. E aí a gente começou a procurar alguns desenhistas, né? A gente tinha várias cenas feitas, não eram todas, ainda não são todas para falar a verdade, só que a gente foi procurando vários desenhistas. Eu encontrei alguns com estilo bem legal na internet, inclusive queria mostrar aqui como que é o estilo mais ou menos. E bom, eu achei esse estilo aqui bem legal, um pouco mais rabiscado ali, parecido com uma pintura a óleo. E mais um desenho que eu gostei foi esse aqui, ó, que eu achei bem interessante e achei que tinha bastante ali o estilo que a gente queria passar e tudo mais. Só que aí, meus amigos, aí que vem a parte difícil. A parte difícil se chama orçamento. Eu sei que desenho é caro, eu sei que ilustração é cara mesmo, só que o desenhista que eu contactei, os desenhistas que eu contactei, cobraram ali um preço muito mais salgado do que a gente poderia pagar, um preço muito mais salgado do que a gente realmente, do que a gente tem acesso, para falar a verdade, né? E era uma coisa inviável pra gente pagar desenhistas dessa maneira. E aí ali por uma decisão de cortar gastos e também de cortar tempo, porque desenho também demora um belo tempo e a gente quer terminar esse jogo o mais rápido possível, com a melhor qualidade, porque, bom, se você faz jogo indie, você sabe que, cara, quanto mais você ficar preso ali num projeto, de certa forma, pior, né? Você acaba ficando muito atrelado, querendo acrescentar muita coisa e não é interessante. O interessante é você pensar no jogo, pensando ali no final dele, pensando em como você vai finalizar ele, né? E aí, numa decisão ali de agilidade e também corte de gastos, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu pegar esses prints aqui e jogar efeitos neles para que eles parecessem com desenhos. Então, a gente conseguiu mais ou menos esse resultado aqui. E bom, sinceramente eu gostei, eu achei que ele ficou até que bem parecido com o estilo de desenho que eu queria, e a gente economizou uma bela grana, cara, porque seriam em torno de 30 desenhos, e supondo que os desenhos custassem R$100 cada, porque tinham desenhos que cobravam mais, inclusive, bem mais, a gente gastaria ali no mínimo uns R$3.000 para fazer todas as cenas. E dessa maneira a gente vai gastar ali um pouco mais do nosso tempo, só que não vai acabar gastando ali dinheiro para terceiros, né? O que de certa forma não é tão bacana, porque eu realmente gostaria de incentivar ali um desenhista a iniciar na área e tudo mais, só que eu entendo que desenho é caro, não estou criticando você que é ilustrador, só que a nossa decisão foi aplicar esse filtro e, sinceramente, eu acho que a gente teve um resultado muito parecido do que a gente queria, né? Um resultado para mim e para o meu companheiro de equipe muito satisfatório. Então a gente realmente decidiu manter esses prints com efeitos e colocar por cima a narração. E aí a narração, aí sim a gente vai procurar serviços de terceiros, porque a gente está fazendo o jogo em inglês e aí a gente vai precisar de uma dublagem gringa. E dublagem gringa também não é barato, ainda mais agora que o dólar tá lá na puta que pariu. Então a gente decidiu economizar ali no desenho, mas investir ali na dublagem. Porém, embora pareça que eu estou num tom de arrependimento, não, eu estou muito contente com essa decisão. E eu acho que a gente consegue fazer um resultado muito legal. Eu vou fazer até uma tirinha aqui, não uma tirinha, né? Vou até demonstrar aqui mais ou menos qual que é a ideia do negócio. E vocês vão ver que fica um negócio bem legal mesmo. Talvez fique até melhor do que o do Tekken 7, que tem uma narração super chata. Claudete, eu sei que você é muito dedicada ao Gremão. Eu admiro sua fé e sua persistência em torcer para esse time. Eu também tenho essa fé e por isso rezo todos os dias para a vitória de nosso glorioso gauchinho. Mas Claudete, você precisa parar de gastar todo o nosso dinheiro com essa porra.
Tô zoando, gremistas. Isso aí foi só pra mostrar um pouquinho do que dá pra fazer nesse estilo. Então, imaginando isso com um diálogo sério, eu acho que dá pra causar ali uma boa impressão, dá pra contar bem uma história dessa maneira também. E se você faz jogos indies ou algo do tipo, você deveria pensar também em maneiras de simplificar ali algumas coisas. Pode ter certeza que às vezes uma solução diferente ali, mais simplificada, vai fazer que você consiga terminar o seu jogo, né? Que é de fato o mais importante quando você está fazendo um jogo. Então, bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você apoie a nossa decisão. E se você quer saber um pouco mais sobre o nosso jogo, se inscreve aqui no canal. Se você quer saber um pouco mais de alguns outros assuntos sobre desenvolvimento de jogos ou assunto de games no geral, se inscreve aí no canal também, você pode comentar aqui sugestões do que você quer ver. E é nóis, a gente se fala, a gente se vê por aí e até o próximo vídeo. Falou!